Nós vamos falar sobre um assunto agora muito importante, inclusive que gera muitas dúvidas em toda a comunidade. Olha só o que aconteceu. Não é difícil encontrar pessoas que não conseguem, trabalhar e que já procuraram o INSS e tiveram o auxílio-doença negado. Você conhece alguém? Eu conheço. É o caso de um morador de Itajaí que teve uma das pernas amputadas. Ele é motorista de caminhão, e precisa trabalhar. E como? Afinal, como funciona aí a liberação de um benefício por problema de saúde? Alguns recebem, outros não recebem, uns têm direito, outros não têm. O que é levado em conta? Nós vamos saber mais na reportagem agora aqui no Balanço Geral. Acompanhe. Aos 35 anos de idade, a vida do seu Pedro mudou quando ele descobriu que tinha diabetes. A doença mudou a rotina e trouxe problemas sérios. Desde 2006, ele tem problemas com a circulação na região dos pés. Foi aí que as amputações começaram. Primeiro foi o dedão do pé esquerdo e, aos poucos, ele foi perdendo a perna direita. Hoje, aos 52 anos, ele passou pela última amputação em agosto do ano passado. Aí não deu certo, foi a metade do pé. E não vindo a dar certo, depois de 4 anos eu fiz a amputação da perna, que fui obrigado a fazer, Desde que as amputações começaram, seu Pedro não conseguiu mais trabalhar direito. Ele é motorista de caminhão autônomo. Foi então que, a partir de 2012, ele começou a receber o auxílio-doença do INSS. Mas na última perícia, no mês de março, o médico atestou que o seu Pedro pode voltar a trabalhar e cortou o benefício. Além das amputações, seu Pedro está com 2 nervos do braço rompidos, o que dificulta ainda mais a situação. É um descaso. A gente pensa que a gente está lá para pedir esmola. Segundo o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, existem vários critérios que são avaliados para a liberação do auxílio-doença. Todos são avaliados pelo médico na hora da perícia. Mas Rogério, que é o gerente da agência do INSS de Itajaí, alerta: cada caso é um caso e a perícia passa ainda pela avaliação física e análise de exames e documentos. O benefício é avaliado pela perícia médica do INSS para verificar a incapacidade do trabalho e não a doença. Então, a doença, muitas vezes, em algumas situações, pode incapacitar do trabalho e a mesma doença por uma outra determinada pessoa é avaliado a idade, é avaliada a atividade que a pessoa exerce dentro da empresa, ou como autônomo, se ele está incapaz para o trabalho ou não. Ainda conforme o Rogério, dependendo do caso, o trabalhador pode se enquadrar em 3 situações: receber o auxílio-doença, ser encaminhado para a aposentadoria por invalidez ou liberado para o trabalho. Nesse último, se o trabalhador não puder voltar a atuar na mesma função, o INSS tem um programa chamado de reabilitação profissional. Para adequar ele, ou reabilitar ele em uma outra atividade, uma outra profissão dentro da própria empresa ou mesmo fora da empresa, uma outra atividade. Só aqui na agência do INSS na cidade de Itajaí hoje, cerca de 400 pessoas participam do programa de reabilitação profissional. Todos esses trabalhadores são acompanhados pela assistência social, que ajudam na busca de uma nova função para esse trabalhador dentro da empresa ou então ajudam na busca de um novo trabalho, no caso dos trabalhadores autônomos. Mas para que o trabalhador ingresse nesse programa, é preciso que a indicação venha do médico perito. No caso do seu Pedro, isso, por enquanto, não aconteceu. Ele pode solicitar uma nova perícia médica, é um direito, ou pode entrar com recurso administrativo, a junta de recursos da Previdência Social, alegando todos os motivos que ele possa alegar com relação à incapacidade dele, ou mesmo entrar judicialmente. O advogado é que vai resolver e o juiz, Mais um trabalho para a justiça, porque podia estar fora da justiça para trabalhar no outro caso. Exatamente, pela questão lógica, pelo que pode se ver, pela uma análise visual, física, a questão da aposentadoria cairia bem nesse caso. Não tem condições de trabalhar como motorista na situação de saúde que encontra o seu Pedro, que é motorista e precisa trabalhar, precisa se manter, tem a sua situação financeira a ser resolvida e a questão também do INSS. Por exemplo, eu estive lá com minha mãe, numa ocasião, e que foi diagnosticada pós-tratamento com Alzheimer, e aí nós chegamos lá, o que aconteceu, eu falei, gostaria de entrar na perícia para acompanhá-la, porque depois nós não sabemos o que foi, o que procedeu, o que aconteceu, quais as perguntas que foram feitas. E
Proibiram, não pode. Eu falei, tudo bem, se é proibido, então fica aguardando aqui fora. Quando ela saiu, eu perguntei, o que aconteceu? Quais as perguntas? Não sei. Então, são critérios estabelecidos que até para os familiares e para quem depende do recurso é complicado, é difícil, enquanto muitas pessoas estão recebendo, e nós sabemos muito bem disso, e que não têm direito algum, acabam burlando o sistema da Previdência Social no Brasil e que gera, assim, um déficit muito grande. E o seu Pedro está em processo de reabilitação para receber uma prótese, né? Até lá e até toda a adaptação, ele realmente acha complicado voltar a trabalhar, por isso o seu Pedro entrou na justiça para reaver então o auxílio-doença, isso que você viu aqui na reportagem.